Prontinho, Guiomar. Realmente. Coloquei o link no chat e já tá gravando lá já, na outra sala. Queridos, vocês podem ingressar no chat, então, todo mundo, no link que está no chat, nessa ideia. Aqui tá tudo certo, ó. Assim que todo mundo Bom, tá, a gente estamos pode. muito felizes, então, de receber hoje a Simone Andrade Neves, né, poeta e amiga, né, de longa data de Ouro Preto, além de ser também uma organizadora de eventos, né, relacionados com poesia, né, como eu. Nós vamos dar início de novo. Maria Fernanda, você pode de novo apresentar, por gentileza, a Posso sim, claro. Simone? Só vou abrir aqui novamente a Simone, builder. se você puder dar um toquezinho nos seus amigos para entrarem, né? Aí por WhatsApp, nessa nova sala. A gente pode começar então, Guiomar? Sim, Vou por esperar mais um favor. pouquinho. Tá bom. Mais uma vez, bem-vinda, Simone. Desculpa pelo imprevisto, mas isso acontece, né? Vou começar. Simone Andrade Neves nasceu em Belo Horizonte no ano de 1974. Autora de livros como O Coração como Engrenagem, editado pela autora em 1994, o livro Corpos em Marcha, publicado em 2015 no Brasil, e na Itália pela Edizione Colibris, em 2020. Dora Andorinha, publicado em 2015, Terrário, publicado no Brasil pela Selo Demônio Negro em 2020 e Para Dentro, pela editora Cobalto em 2013. E das plaquetes, Oferenda, Selo Aerográfica, publicada em 2023, e Visita, parceria com Ana Martins Marques. Tipografia do Zé em 2021, e seus poemas foram publicados em diversas antologias no Brasil, Peru, Venezuela, Portugal e Estados Unidos. É advogada com especialização em direito processual e vive em São Bartolomeu, Ouro Preto. Pode ir. Vou passar a palavra para você, Simone. Eu acho que seu microfone está mutado, Simone. Estava assim. Então, agradeço a apresentação, Maria Fernanda, e obrigada, Guiomar, pelo convite, né? É uma alegria, assim, eu recebo com muita alegria esses convites,
dos professores, é a segunda vez que Guiomar me convida para participar, porque é uma forma também da gente que escreve é, se interagir através da nossa escrita, né, com ainda que transitoriamente estudiosos, né, que é o caso de vocês, né, que devem ter corrido assim sobre os olhos sobre os poemas, né? E também eu acredito que essa eleger essa matéria, né, eleger essa disciplina é também algo de afinidade de vocês, né, de todos que estão aqui presentes, né? Então, eu gostaria até, à medida que a gente fosse, que essa conversa evoluir, que vocês me dissessem assim, o curso a maioria são todos da graduação, né, Guilmar? São de vários cursos, Ah, sim, eu querida. gostaria de São saber o alunos de curso de vários cursos, vocês, biologia, né? jornalismo, Uhum. história, até matemática nós temos, Ah, que tá? ótimo. Por- São alunos de porque vários cursos. escrever para mim é também, de alguma forma, buscar é, a- é estar curiosa sobre o mundo, né? Então, assim, minha biblioteca tem de tudo, né? Tem arqueologia, tem livros de biologia. Escrever para mim é uma forma de interagir com a vida, né? E com a natureza, né? Assim, parece até que eu estou dizendo assim de uma forma bem divagando, assim, né? Mas é isso, sabe? É buscar entender o comportamento dos materiais e dos seres, né? Eu vou fechar um pouco a janela ali, que tá queimando um pouco minha imagem também. E agradecer, né, por esse convite. Vou mostrar aqui os livros, né, após a apresentação da Maria Fernanda. Esse foi o primeiro livro, Coração como Engrenagem. É uma edição do autor, né? Eu publiquei esse livro em 94, então eu tinha 20 anos, mas aqui tem poemas desde a infância, assim, que eu reuni, e foi um aprendizado sobre edição, porque eu não tinha noção do que era um processo de produzir um livro, edição, a arte da capa, né? Esse livro hoje eu vejo ele com diversos equívocos, assim, que é uma edição minha, né? Da autora. Fui eu que paguei essa edição, né? E produzi. Então, assim, foi uma experiência, né? E é muito nova. Eu senti necessidade de aguardar um pouco mais. Achei que foi, não que tenha sido precipitado publicar esse livro, mas eu acho que eu poderia escrever. é, 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 Foi um registro dessa produção de infância, né, que eu comecei a escrever quando comecei a ser alfabetizada. Foi simultâneo, assim. Então, eu queria amadurecer um pouco mais, ler, né? Principalmente ler e escrever, experimentar mais a minha escrita, e fiz isso ao longo de 20 anos. Eu só publiquei esse outro livro, na verdade, 21 anos, Corpos em Marcha, em 2015. Esse já saiu para uma editora, pela Escrito, de Belo Horizonte. E vocês sabem o que que é plaquete, assim, porque nós colocamos a referência ali. Eu acho que seria importante. Plaquete é uma pequena edição, né, com pequenos poemas. Então, entre esse livro, Corpos em Marcha, e o Terrário, que saiu na pandemia em 2015, 2021, eu publiquei poemas em plaquetes, né? Plaquetes às vezes são edições assim mais trabalhadas. No caso das minhas plaquetes, elas são edições de tipografia, né?
E eu acho que eu tenho uma aqui, vou pegar para vocês verem. Eu só localizei uma, mas tem a visita, que o Mário, que foi o editor, o Mário Alex, eu não sei se ele está na sala ainda, mas veja só, isso é uma plaquete, né? Essa aqui é a oferenda, ela foi editada pela Aerográfica. Normalmente a plaquete, ela tem nesse caso aqui, é um clichê, né? Algo que foi desenvolvido para a própria plaquete e os poemas com arte tipográfica. Não sei se não vai dar para ver, mas são poemas impressos em tipografia, né? Então, é um trabalho, normalmente edições limitadas e bem trabalhadas, né? Porque juntar tipo por tipo é algo raro hoje, né? Faz parte, né, para os jornalismo aí, faz parte da trajetória da imprensa, mas é raro hoje, né? E eu tenho até um clichê aqui, que eu acho que é curioso mostrar para vocês. Esse clichê aqui é de uma plaquete que chama Visita. Essa plaquete é uma parceria minha com a Ana Martins, na verdade faz parte de uma coleção, edição do Mário Alex Rosa, que chama Lição de Coisas, né? Então saiu pela tipografia do Zé. Então isso aqui é um molde, né? Aí o tipógrafo coloca isso na prensa para imprimir Isso é um alto relevo. Acho que dá para ver que é um alto relevo, não dá? E, bom, depois desse livro, o último é Para Dentro, de 2023. Alguém reconhece a foto dessa capa? Sim? Não sei. É da igreja aqui de São Bartolomeu. Então, bom, agora eu encaminhei os poemas, né, Guilmar? Fiz uma seleção de Sim, poemas. eles têm perguntas para você. Quem quer Sim, abrir aí com as perguntas, queridos? Entre os alunos, a Gleice, então, pode falar. Bom dia. bom dia. Eu queria que você me respondesse uma pergunta do poema Corpos em Marcha, o poema Haver no Sentido de Existir. A minha pergunta é o seguinte: no último estrofe desse poema, você escreveu que território é conquista diária. Eu queria saber se tem um outro sentido nesta frase ou se realmente, né, o que está escrito aqui, se tem um sentido duplo nesta frase, nessa afirmação. Sim, é metafórico, né? Tem uma metáfora, sim, né? Que é o trabalho mesmo da escrita, né? Haver no sentido de existir, esse poema, o título desse poema, né? É uma regra da gramatical, né? Haver no sentido de existir, né? Que é algo que a gente aprende como comportamento de uma regra de escrita, né? Então, esse poema, a gente trabalha, eu trabalho, é isso, porque assim, manhã e tarde as gralhas do campo ocupam os pés das goiabas e das mangueiras, não é isso? Ocupa os pés de goiaba e das mangueiras. Rotina mantida quando fruto não há. Território é conquista diária. Aí eu entrego o problema para o leitor, porque eu estou dizendo que essas gralhas elas vão para o pé
da fruta, dos dois pés de fruta que elas frequentam nas safras, quando não tem frutos lá, porque elas têm que manter esse trabalho de, do território, né? E mantém isso quando o fruto não há. Que é devolvendo para quem lê um problema da questão do gozo, do nosso gozo. A gente dizendo para o leitor assim: você fica onde não tem fruto? Você fica onde não está surtindo fruto? Onde não tem fruto? Você está me dizendo que não, mas alguém aqui pode estar refletindo se fica ou não. E que o território é conquista diária. Mas o problema é esse. Esse território, uma conquista diária. Pensa no gozo desse animal, das gralhas do campo, né? Que a gralha, ela é um fruto que tem a mensagem de agouro também. Essas gralhas do campo é um pássaro que se chama pega. Eu não sei se eu vou poder compartilhar a imagem dele aqui com vocês. Mas a ideia é essa, sabe? A ideia é de que o leitor, porque o poema, Guiomar já ouviu dizer isso, o poema, ele é, à medida que ele é publicado, ou oralmente, ou por forma oral, ou registrado no livro, ele não pertence mais a mim. E o exercício da poesia, ele também é um exercício, vamos dizer assim, psicanalítico, sabe? Terapêutico. Então, se as pessoas retirassem um pouco esse lugar do poema como um lugar de um romantismo lírico, de coincidência fonética, dos sons, sabe? Das rimas, e compreendessem as camadas de interpretação, eu acho que muita gente pode se valer, como eu valorizo a escrita de um poema de outros poetas, né? Como como terapia mesmo, sabe? É isso. Excelente, muito obrigada, Gleice. Agora, Daniela, então, faz uma pergunta. Oi, Simone, bom dia. Lendo seus poemas, assim, eu percebi uma forte retratação da natureza e principalmente essa retratação do nosso bioma, assim, por exemplo, pé de goiaba, esse tipo de coisa, assim. Eu queria saber se você teve esse contato mais próximo, assim, durante a infância, algum momento da sua vida que te influenciou, assim, a, a se enxergar de forma mais sensível, né? Enfim, isso. Interagindo mais, né, com a natureza. Sim, é algo desde a infância, né? E, e morar em São Bartolomeu, porque eu cresci entre Belo Horizonte e Dionísio. Dionísio é uma cidade bem pequenininha, próximo do Rio Doce, do Parque Estadual do Rio Doce. Então, a minha infância foi muito observando bichos, interagindo com bichos, animais, andando no meio da mata, né? E até hoje é assim, né? Eu acabei de vir do Pantanal, e fui para o Pantanal para observar os bichos, né? E estive num lugar chamado Serra do Amolar, que é divisa com a Bolívia. É um lugar muito ermo. Fiquei na casa de uma família lá, hospedada com uma família e de pantaneira, família tipicamente pantaneira, e eles
para chegar nesse lugar, eu andei, foram 4 a 5 horas de barco, uma voadeira para chegar na casa dessa família, sabe? E então, e- Que esse, delícia! é, essa, essa vida fora de estrada, no meio do mato, né? É uma vida que me interessa muito, né? São Bartolomeu, eu não sei se você conhece, é um distrito, né, de Ouro Preto, pequenininho. Aqui moram 120 pessoas, mais ou menos, durante a semana, né? Então tem uma floresta, né? E foi objeto de pesquisa para o último livro, que é o Para Dentro, né? Que eu mostrei para vocês o último livro, que tem poemas deles também com vocês. Então, é importante estar próximo a bichos, né? E próximo à natureza, assim, para mim. Bem importante. Qual que é o seu E curso, Daniela? eu faço letras português. Ah, sim. E eu esqueci de perguntar para a aluna anterior. É letras português também. Letras, Gleice, ah, sim. Minha outra pergunta estaria Obrigada, relacionada Simone. Ah, às é, suas referências em relação é, à espera, literatura. Daniela, a segunda pergunta Ah, você sim, faz depois, tá? tá, Aí Ju. deixa outra, né? Não vamos fazer as duas ao mesmo tempo, não, né? A gente roda de novo, tá bem? Entendi. Tá, Obrigada, Ju. viu, querida? Excelente pergunta. Nada. Eu também fiquei pensando nisso, né? Nas referências a animais, né? Que são tão lindas nos poemas da Simone. Então, agora a Obrigada. Luísa pode fazer uma pergunta. Luísa? Luísa? Então, E bom ah, dia, estou ouvindo sim. você Só um pode segundo. colocar a câmera no momento de fazer a pergunta? Posso? Só um momento. Deixa eu. Aí, consegui. Bom dia, Simone, tudo bem? Bom dia, tudo É, bom? a minha pergunta é, ai meu Deus, referente ao poema O Tempo Abranda as Coisas, né, que faz referência ali, né? O sol fez branco o terço rosa deixado sobre o túmulo. Foi um dos meus preferidos, assim, eu achei ele de uma simplicidade, mas com uma mensagem bem forte, assim, bem impactante. E o que me deixou curiosa é, assim, pelo que entendi, pelo menos esse poema faz referência à passagem do tempo, que tem uma mudança da cor do terço, né, uma coisa que remete a fé e como que o tempo muda os sentimentos das pessoas com relação a coisas da vida, tipo, por exemplo, a morte. Mas eu fiquei curiosa com relação à escolha da cor do terço, né, porque o terço é rosa. Assim, eu pelo menos nunca vi um terço rosa. A maioria que eu vi já era mais clarinho, branco, ou então preto, marrom. Eu fiquei curiosa com relação à cor rosa, se foi uma escolha deliberada, específica, se tem algum significado por trás, ou se não, se eu estou viajando mesmo. Não, eu acho que a gente tem que. É o que eu falei para a Gleice. A gente tem que ressignificar um pouco essa ideia de que o poema só merece uma interpretação, ou que a interpretação do autor é a interpretação assim mais fidedigna, ou se tivesse algo de uma correção assim do poema só poder ser interpretado daquele modo, sabe? Eu acho que é isso. Como qualquer toda arte, a arte tem que interagir com o que a gente é, com o que cada um é, né? Aí, te dizendo isso, a sua interpretação é a que tem que ser para você, sabe? É o que tem que te alimentar como arte, né?
Mas assim, sobre a sua pergunta da curiosidade do texto, é porque na minha geração era muito comum os meninos usarem um terço de plástico azul e as meninas usarem um terço de plástico rosa. Então, eu pensando na dor feminina, o que eu trabalhei nesse poema é o luto, né? O tempo abranda as coisas, o tempo dilui um pouco o nosso luto, né? E o sol fez branco o terço rosa deixado sob o túmulo, né? É a questão disso mesmo, do abrandamento da dor, da transformação de um sentimento através da matéria terço, que é uma matéria de reza, né? E por coincidência, você está falando do terço, eu não mandei um poema para vocês, mas eu vou ler aqui o poema que está no último livro, meu último livro, que é o Para Dentro, né? Esse aqui. Tem uma outra referência a terço, é, aqui, ó, a última estrofe do meu último livro tem uma referência a terço, que eu lembrei aqui, porque a minha construção de poesia também tem isso. Eu busco um vínculo de um poema, às vezes um verso que está num poema e jogo em outro, sabe? Por exemplo, haver no sentido do existir, que a sua colega perguntou, tem uma música, uma parceria minha com Cláudio Nucci, que eu cito o título desse poema na música, Tudo há de haver no sentido de existir. Eu vou colocar o link da música para vocês ouvirem depois aqui. Mas voltando no terço, é, eu vou ler o trecho do poema. O poema se chama Poema Enredo, que está no meu último livro. Terço fiado no vento, contas no calo da mão, alisando o tato ao tento, abre a guarda, coração. Então, também é uma outra referência a terço, né? Que para mim não é só uma questão de religiosa, é um método de ritmo mesmo. As mulheres, eu acho lindo, observo aqui em São Bartolomeu, os momentos mais mágicos para mim aqui é quando está só a comunidade rezando o terço na igreja, né? As senhoras, idosas, então assim, isso tem um ritmo, né? E esse ritmo eu valho dele para minha poesia e levo isso não pensando agora em terço, né? Eu levo esse ritmo da oração do terço para a escrita de poesia. Aproveito disso para isso. O Obrigada. seu curso, Luísa? Eu faço letras também. Sim. Hoje o pessoal da letra está dominando, né? Que bom. Luísa, então, muito Bom. obrigada. Então, o próximo agora é o Ricardo Cassiano dos Santos. Só um minuto. É porque, gente, desculpa aí, é porque eu estou no meu horário de trabalho. Eu trabalho numa portaria de uma escola, então, vocês sabem. Vou achar agora. Não, eu vou trabalhar. Aí eu estou trabalhando na escola, porque tem 1.800 alunos aqui nessa escola, 600, 800, é muitos professores, muita gente. Se eu parar um pouquinho, você me desculpa. O que eu vou falar, Simone, eu gostei muito do mesmo texto que a menina pôs, o mesmo tempo que ela pegou, porque no texto não, a mesma poesia que ela falou a respeito do tempo. Eu estava pensando aqui nessa situação, você respondeu uma parte da minha história, do abrandamento, porque poucos dias atrás, eu fui no túmulo da minha mãe, tem 4 anos, e lá vivia de flores novas, lindas, o tempo todo.
E da última vez que eu fui lá, as flores que estavam lá já eram flores velhas, já ressecadas. E quando eu vi esse texto a respeito do texto, o terço branco que ficou branco, eu toquei muito a respeito disso. E o que você falou a respeito do tempo vai abrandando, o terço rosa, que ele chega a ficar branco. Eu cheguei até a ver o túmulo e eu vi aquele caso, né? Que quando chega, a gente, quando morre, quando chega um tempo, a gente chega a um certo tempo que as pessoas, elas esquecem da gente. Mesmo sendo a nossa mãe, mesmo sendo um parente, um ente muito querido, depois de um certo tempo ali naquela lápide, naquele local, as pessoas parece que, não sei se perde o interesse, ou parece que a gente sai, né? A pessoa sai do cotidiano, chega um certo momento que ela tem que sair do cotidiano daquelas pessoas, e elas certamente que esquece, só guarda a pessoa ali naquele pensamento, aquela lembrança, né? Você guarda a lembrança. Aí aquele texto, ele continua sendo um texto, mas ele vai perdendo a sua cor, ele vai perdendo a sua cor, ele vai perdendo aquele rosa, aquela alegria, ele vai chegando a ficar num branco. O branco não se o branco não relate a alegria ali, ele relata mais uma paz, mais uma suavidade, uma coisa mais tranquila, daquele rosa que era aquela euforia lá, ele foi perdendo aquela euforia, e vai, tipo assim, eu compreendi desse jeito, ele vai deixando um pouquinho mais para trás, e, no caso, né, na minha compreensão do texto, mas uma parte maior que eu queria, eu falei com você, nem esperei você falar o texto, eu estou andando o texto todo, mas eu queria bem saber de você, no tempo de hoje, com a informática, as redes sociais, como é ser um escritor de poemas no dia de hoje? É fácil? Ótima pergunta, Ricardo. É mais fácil e mais difícil do que antes. O que que é mais fácil? Você consegue ter acesso, né, a mais informação. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre um animal, eu busco ter acesso, né, a isso. Curto páginas, vamos pensando em redes sociais, começo a seguir páginas dos meus interesses, as páginas dos parques brasileiros, as páginas de biólogos, as páginas de arqueólogos, né? Isso me facilita muito o meu trabalho como pesquisadora. A própria inteligência artificial, nesse sentido de pesquisa, é importante, sabe? Assim, é uma ferramenta importante, né? Tudo dependendo de como você faz ali o método de pesquisa, porque ela pode te levar a equívocos também, né? Então, isso é a facilidade, né? O que que teria? E também você tem acesso aos colegas que também escrevem, e aos leitores terem acesso à sua escrita. Porque eu tenho duas páginas, uma do direito e uma ligada à literatura. Eu deixo essa página até fechada para autorização, autorizo entrar, né? Assim, não deixo a página aberta, porque eu quero saber quem se interessa pela minha escrita, né? Eu também quero saber, como eu quis saber dos seus colegas e vou querer saber de você qual que é o curso que você faz, né? Então, isso é importante, né? Então, é utilizar a rede com aquela voracidade de número de seguidores, de buscas, isso não me interessa, né? E então, isso foi uma facilidade, porque o escrita mesmo é um trabalho muito solitário e muito íntimo, porque o meu interesse é diferente do interesse da Guiomar,
diferente do interesse, não sei se o Mário Alex aqui ainda, que também é escritor do interesse do Mário Alex, né? O modo de escrever, Guiomar tem a linguagem dela, eu tenho a minha, cada um tem sua linguagem. Então, pensando nisso, a internet é uma ferramenta para mim, sabe? Eu entendo isso como uma ferramenta. Tento ficar poucos dias, poucos dias não, poucas, cobrar de mim, não me distrair tanto, porque se deixar a gente fica no Instagram o dia inteiro, né? Não distrair, eu coloco o tempo para eu ficar, né? Normalmente eu trabalho 40, 50 minutos. Se eu quero entrar no Instagram, eu coloco um tempo assim, eu vou entrar daqui 3 horas, ou eu faço meu planner, né, do dia, para ver o que que eu vou fazer no dia, eu coloco horário para eu olhar o Instagram, para não ficar muito no Instagram. Mas com o contato com os pares é que eu utilizo a rede social e também para essas pesquisas, né? Pesquisar parques, pesquisar animais, isso auxilia muito. Mas você falou algo muito importante sobre o comportamento da matéria e, e, a, no- e a nossa transformação e a transformação do nosso sentimento, né? Que você falou que esteve recentemente, né, na campa, né, da sepultura da sua mãe. E, e é essa a ideia que me fascina, sabe? Porque tudo se transforma, mesmo a matéria bruta é, tende tende a transformação, né? A pedra em bilhões de anos, mas tudo se transforma. E a ruína do que é, e vamos se dizer, essas flores, um dia elas tiveram uma outra vida. Essa história que hoje está uma ruína, está em ruínas, é, 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 também traz a presença dessa transformação. Eu não sei se eu estou sendo clara para você. Você está me compreendendo? É, é isso. Entendeu? Muito obrigada, Ricardo. E a Simone quer saber o curso que você faz. Eu faço pedagogia, estou no 8º período, comecei agora no 8º período. Aqui você vê que eu já estou na escola aqui, eu fechei tudo aqui, um caso do barulho aqui. Eu sou agente de segurança da escola, estou cursando pedagogia agora. E aqui é maravilhoso, a escola Monsenhor José Cota, não sei se você já ouviu falar. É uma escola O muito senhor José reputada. Roque fica onde? Fica aqui em Mariana, no bairro Cabanas. Sei, eu conheço o bairro Uhum. Cabanas. Já fui Aqui, até o final lá para pesquisar a vista do Cabanas, que o fundo do Cabanas você acessa as penhas, né, do Cláudio Manuel da Costa, né? assim, Uhum. aqui é a segunda escola localizada. Tem a primeira, que é uma particular, e essa é a segunda escola aqui do lado esquerdo, aqui, é a Monsenhor José Cota. É uma escola muito boa, hoje é requisitada. Ela tem na faixa de 1.670 alunos, aí são 800 de E a manhã, 800 escola e pouco. pública? É uma escola pública, ela é uma escola inclusiva, nós temos 81 alunos dentro da inclusão, então é uma escola Uhum. maravilhosa. Uhum. A gente precisa de um apoio Que maior, assim, não dá bom, pra... que bom. Ela é muito boa, e o Parabéns diretor... por você estar estudando e trabalhando e num ambiente em que você já que é formativo também para o seu curso, né, Ricardo? Então, meus parabéns, tá? Muito obrigado. Pelo esforço, Obrigada, né, de Ricardo. acompanhar os É, nossos aí cursos trabalhando. eu li também alguns outros, mas deixa eu dar uma olhadinha. Agora eu vou parar um pouquinho, só para me resolver um probleminha aqui. Tá bom? Muito obrigado. Aham, Só um minutinho. Obrigada a você, Ricardo. ótimo. Então, agora, é, o próximo é o Richard Júnior da Silva.
Richard Júnior da Silva. Bom dia, Simone. Bom dia, pessoal. Bom A dia. minha pergunta, Simone, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença. E a minha pergunta é mais no sentido da sua escrita. Eu tive a percepção que muitos dos seus textos, eles lidam com a memória. E eu queria saber o que te motiva nessa preservação do tempo e das pessoas. Motivação, perguntando assim, é o meu interesse mesmo pela transformação, pelo que já foi, na verdade. Eu terminei de dizer ao Ricardo da ruína, né? Então, porque eu enxergo qualquer ruína, e isso está no poema, eu mandei para vocês, Eu Não Sou Passarinho, poema chamado Eu Não Sou Passarinho. Então, eu enxergo a ruína como algo que, que é o resultado de um outro lugar, né? De uma outra presença no mundo, né? Uma casa em ruína, alguém construiu, alguém sonhou com aquela casa, projetou, pôs janela, né? Assim, pensando nesse poema Eu Não Sou Passarinho, que é um poema que fala, eu acho que vai ser a melhor forma de te responder, Richard, é falando desse poema que fala de uma de um impacto que eu tive quando eu passei, voltando de Santa Rita Durão, eu passei pelas ruínas de Bento Rodrigues, do velho Bento, e vi e passei pela Novo Bento sendo construída. Impactou tanto porque primeiro que o próprio motivo, né? Foi uma barragem que rompeu e destruiu um lugar assim, né? E transformou a vida dessas pessoas a partir da ruína dessa perda desse lugar. Mas não é só isso, porque essas casas eram casas que as pessoas tinham passarinho, as pessoas tinham mortinha, as pessoas tinham um pé de jabuticaba de 20, 30 anos lá no fundo da casa, uma goiabeira, um pé de manga, sabe? Um galinheiro velho, daquele jeito que a pessoa pegou um pau ali, remendou e colocou. A pessoa tinha um modo de viver naquela casa. E eles perderam tudo. E, ao serem indenizadas, lhes foram ofertadas novas casas com porcelanato, com blindex, com grama comprada grama feita em larga escala, né? Grama assim, São Carlos, não a grama que eles estão acostumados no dia a dia. Então, o modo de vida dessas pessoas, além de arruinados por essa barragem, elas foram transformadas, né? Então, essa transformação dos materiais que representa a transformação da vida dessas pessoas, né? É isso, né? Que é algo que me é curioso, assim, né? Que me dá curiosidade, assim. Entendi. Obrigado. Será que eu te respondi? Respondeu sim. Claro. Muito obrigado. Qual é o seu curso? Eu faço Ciências Biológicas, licenciatura. Ah, sim. Então, agora, o próximo é a Carla Daniele, por favor. Muito obrigada, Richa. Carla Daniele Fernandes Neves. Bom dia.
Eu acho que vou ter que deixar a câmera desligada porque minha internet está um pouco fraca e está caindo. Tudo Mas minha bem. pergunta, eu acho que você até respondeu também, que era, eu ia perguntar no poema Eu Não Sou Passarinho, você fala sobre ruína e reconstrução. Você acha que a poesia é uma forma de reerguer o que o tempo destrói? É também. Principalmente eu busco isso na minha escrita, sabe? Eu não falo nem como reerguer, mas como lembrar da vida destruída, lembrar dessa destruição. Lembrar também não é a palavra, lembrar seria uma palavra muito pueril, assim, mas é dizer mesmo sobre essa destruição, sabe? Da beleza dessa destruição. Porque o que se destrói também é bonito. O que se destruiu, na verdade, também é bonito, né? Eu Não Sou Passarinho é um poema que é esse, né? Sobre Bento Rodrigues. Depois tem uma canção. Eu fiz esse poema a partir de uma canção também do Aldir Blanc, que diz que as andorinhas constroem suas casas nas ruínas. E é isso, é o valor que as ruínas têm para mim, sabe? Eu enxergo muito nas ruínas. Talvez por isso que eu tenha escolhido viver minha vida aqui nessa região, né? Que é uma região de que parece que a gente está vivendo em camadas, né, de tempo. Tem momentos assim, eu tenho a impressão que é uma experiência de todos nós, assim, né, que moramos onde tem registro, assim, de registros materiais, principalmente, né, de 3, 4 séculos, assim. Sim, entendi. Muito obrigada. E aí, o Ótimo. seu curso? Eu curso letras também em português. Uhum. Obrigada, Carla. Então, agora, próximo, Júlia Fonseca Cirino, por favor. Bom dia. Bom dia. Simone. Bom dia, Guilmar. Então, Bom dia, querida. a minha pergunta, na verdade, é mais uma reflexão que eu tive a partir do livro Corpos em Marchas, que foi um livro que me tocou bastante, assim, porque sempre quando eu tenho uma leitura, eu procuro me identificar nas palavras dos escritores, dos autores, porque eu acho que é muito sobre a forma como a gente interpreta e coloca sentimentos em palavras. E eu também procuro muito buscar por resenhas, por outras opiniões de outras pessoas que também leram, para criar um debate assim mesmo. E eu procurei uma frase, e eu achei uma frase, na verdade, sobre o livro que me deixou muito pensativa, eu queria compartilhar, que fala porque é no vivo que a morte é vingada. E assim, nesse livro eu percebi, né, interpretei muito que a senhora transforma lugares, objetos, símbolos, vivências de tudo que é da seiva da vida, sabe? E aí a minha reflexão é mais sobre de que forma que essa busca pela essência da vida, assim, pode orientar na escrita. E aí, na mesma lógica, orientar na leitura também. Não sei se faz muito sentido, mas é mais sobre como que a gente segue no na mesma linha de pensamento mesmo.
É, a gente tem que, assim, pensar em, assim, eu, como escritora, né, eu faço os meus caminhos de produção literária, né? É, eu, Corpos em Marcha é um livro que ele ficou 20 anos sendo escrito. Não que eu estivesse escrevendo os poemas que nele estão por 20 anos, mas eu fiquei reescrevendo, trabalhando a escrita para chegar na linguagem que eu cheguei em Corpos em Marcha, que foi um livro que reestruturou a minha, eh, a minha, a minha, a minha, a minha escrita, assim mesmo, sabe? A minha linguagem, né? E a partir desse livro, esse livro, eu tive, vamos dizer assim, o apoio dos meus professores, vamos dizer assim, que são os poetas que para mim representam muito, né? Então, o que eu, o que fez com que eu deixasse passar um longo tempo e exercitasse a escrita de uma forma esgotando ao ponto de eu entender, até eu chegar no ponto que eu queria de linguagem para publicar um outro livro, né? É um caminho único, solitário e muito intuitivo, íntimo, pessoal, né? E aí, se você chega numa livraria e tá lá o Corpos em Marcha, tá lá o Corpos em Marcha, é, a sua experiência é outra. Sua experiência de escolher esse livro é outra. Como a experiência de escolher os livros que estão aqui, que formam a minha biblioteca, né? Isso é muito íntimo, né? Então, uma vida é a vida do escritor, outra vida é a vida do leitor, né? São duas experiências muito distintas. Ao mesmo tempo, o escritor, quem se dá a escrever algo, mergulha no universo literário, né? Porque eu escrevo, eu sou Guimarães Rosa, eu sou Dostoiévski, eu sou Cecília Meirelles, eu sou todo mundo que me amparou, né? Para chegar onde eu cheguei, né? Eu acho muito difícil um escritor ele ter uma ideia e E é, não é escritor, não vou nem usar esse adjetivo, mas alguém que se dê ao hábito de escrever e queira que essa escrita seja entendida como literatura, eu acho muito difícil essa pessoa do nada acordou de manhã, pensou isso e vai escrever, porque a escrita ela é um trabalho de formação. Mas é uma formação intuitiva e muito pessoal, como a do leitor, né? Também é muito pessoal, mas é um charme, né? Quando você conversa com alguém que é um leitor, e eu acho um charme uma pessoa que lê, sabe? É uma pessoa mais charmosa, porque é uma pessoa que tem camadas dentro dela de outras vidas. Só a literatura permite para gente prolongar a nossa vida, sabe? Porque a gente vive outras vidas através da escrita literária. Eu te respondi? Ótimo. Sim, Muito sim, é mais obrigada, sobre o Júlia. sentimento mesmo. Obrigada. Ai, eu sou do curso de pedagogia também, Ah, então sim.
a gente estuda muito sobre interpretação literária mesmo. Mas para mim eu gosto muito de saber sobre o sentimento mesmo de escrever, o que você quer transmitir, assim. Então responde muito. Obrigada, Simone. Só fazendo uma. Porque já que você é da pedagogia, para você e para o Ricardo, é, essa coisa da interpretação literária, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você pode limitar uma pessoa através de uma proposta de interpretação, né? Porque né, vamos dizer, alguém que se dá esse trabalho de interpretação literária tem que levar essa interpretação como o terapeuta numa análise, sabe? É só uma condução. Deixa a pessoa que está lendo o texto caminhar nessa interpretação a partir da realidade dela. Acho que isso é muito importante, porque algo que eu senti na minha geração que que limitou o gosto pela literatura, que limitava, né, na minha época, era um método de interpretação, única interpretação, de algo. Eu acho que você entendeu, né? Você e Ricardo, né? É isso. Ótimo. Agora, então, nós temos a Maria Fernanda de novo. Por favor. Júlia, muito obrigada. Eu vou começar, né, parabenizando a Simone pelo trabalho dela, que eu achei, assim, com camadas ótimas, assim, que fazem a gente refletir sobre pontos muito importantes da vida, do sentimento. Eu acho que foi uma leitura muito íntima, assim, para mim. Então, eu gostaria de agradecer também. A minha pergunta meio que você já tocou nesse ponto, mas eu queria voltar, porque eu sinto que nos dias atuais, a literatura, a poesia, principalmente pelas pessoas mais jovens, acaba sendo deixada um pouco de lado num mundo que a gente vive com mídia social, notícia correndo muito rápido, constante evolução, inteligência artificial. E eu queria saber se você acredita que a poesia, esse lugar da literatura, ainda tem uma força como resistência e transformação social, se ainda pode ser usado como um instrumento de transformação social, porque no momento que eu li as coisas que você escreveu e as dedicatórias, eu pude entender mais, assim, e do ponto de vista social e refletir sobre essas questões. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu sou de outra geração, Maria Fernanda, mas a literatura transformou a minha vida, né? Então, assim, eu, eu, ela conduziu, foi senhora de uma boa parte no meu destino, assim, sabe? E não porque eu quisesse isso, assim, mas é porque eu eu dedico e sempre dediquei minha vida à literatura, sabe? Minha vida à literatura. Hoje eu não vivo eu vivo da advocacia, assim, o que me sustenta, o que põe o pão na minha mesa é a advocacia, mas isso para mim não importa, sabe? Se um dia a literatura vir a fazer esse papel também, eu vou receber com gratidão, mas o mais importante é que é, é um modo de existir para mim, sabe? E eu até vejo assim que a, a, a geração, eu não sei se são os meios por onde eu ando, mas eu vejo mais abertura do que na minha época, do que na época que eu tinha a sua idade,
para a literatura, para a poesia. Eu sinto uma abertura maior, sabe? Agora, esse não me interessa levar a poesia ao conhecimento de todos. Isso aí, porque é uma busca muito íntima. É igual você gostar, não sei, de rap. A pessoa que gosta de rap, ela gosta de rap. É um gosto, é um caminho, é uma opção de vida. Ser leitor, ser um produtor de um texto, escrever textos, são opções, são gostos, assim. Então, assim, eu vou continuar fazendo poesia até eu morrer. E literatura também, porque agora eu estou escrevendo um romance, que está me tomando muito tempo. Então, eu vou continuar fazendo isso até morrer, independente se eu vou encontrar é, quantos, da quantidade de leitores que eu vou encontrar, né? Agora, o que eu posso dizer assim, então para mim não importa o impacto, por exemplo, da inteligência artificial, sabe? Porque eu acho que eu leio porque eu gosto de ler e que isso é importante para minha vida, e escrevo porque é importante para minha vida. Parece que eu estou sendo muito egoísta quando eu falo assim, mas eu não quero catequizar ninguém, entendeu? Eu não quero colonizar ninguém. Os livros estão, né, na estante, então, hoje, através do, dos livros, né, virtuais também. Eu fiquei um pouco entristecida, porque aqui na escola aqui de São Bartolomeu tem pouco espaço para livros. E eles estavam querendo doar os livros, não encontrou quem recebesse doação. Então, eu estou sentindo, ao longo do tempo, que os livros estão perdendo um pouco de. Porque é difícil mesmo. Minha biblioteca deve ter. Quando eu vou mudar, um aborrecimento, sabe? Mas eu preciso de levar minha biblioteca comigo, né? Então, o que eu posso te dizer é que eu tenho um pouco de medo não é medo, um pouco de preocupação da inteligência artificial. Acho que os editores também têm que fazer um filtro sobre isso aí. E os prêmios literários, as curadorias têm que ficar muito atentas. Mas a linguagem bonita pertence ao escritor. A beleza das linguagens é formada pelo trabalho do escritor. Então, a inteligência artificial nunca vai alcançar essa beleza, porque vai ficar artificial. Quando você é um leitor iniciado, você percebe isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, que a gente está vivendo no, passou por um momento do país, e o mundo passa por um momento de uma certa mediocridade, assim, né? Vamos dizer. Então, a inteligência artificial ganha muito espaço nisso para a leitura, mas o leitor iniciado e que tem um olhar, não é um inocente, um pseudo intelectual assim inocente. Eu me lembrei agora daquele filme Meia-Noite em Paris, não sei se vocês assistiram, né? Tem tem o principal lá, o protagonista, e tem a noiva dele, né? A família da noiva, vamos dizer assim. Quem não viu, talvez esse filme seja até disponível no YouTube. Quem busca uma boa, quem busca uma literatura feita com fazer literário, com técnica, com busca de uma apuração da linguagem, beleza da linguagem, ele é esse o público é esse o leitor, né, que
que vai passar por esse tempo sem ser afetado. Agora, volume, a poesia tem que alcançar outros lugares, nada disso me interessa, porque é isso, assim. Obrigada, Simone, muito obrigada. Você perguntou do curso, né? Eu faço letras, eu faço licenciatura em língua portuguesa. Sim. Ótimo, muito obrigada, Maria Fernanda e Simone, claro, sempre. Então, agora a Júlia quer fazer uma nova questão, né? Depois a Caroline. Então, vamos lá. Pode fazer, Júlia. Júlia? Bom, Júlia não está. Caroline, então? Caroline Rocha? Emily Caroline Rocha? Oi, eu sou do curso de História. Eu queria perguntar do poema Alma de Gato, se teve alguma cena que te inspirou, algum gato, por que escolher um gato, o símbolo que representa para você. E é isso, sobre o poema do gato. Alma de gato é um pássaro. Eu vou colocar uma foto dele aí para você ver. Acho que eu consigo colocar. É esse aqui, ó. Peraí, ó. É um pássaro, né? E é um pássaro que ele come os ovos de outros pássaros. Aí ele tem um canto feio, agorento, sabe? Não é legal, não é bonito o canto dele, não. Mas é um pássaro e tudo a gente volta à infância, né? Você consegue acessar o chat aí para você ver a foto dele? Sim. E mora um gato no fundo do olho do pássaro, né? É o verso inicial desse poema. Conseguiu ver, Emily? Consegui. Não sabia que era um pássaro. Você está com o microfone desligado. Alô, tá me escutando? Aí, Consegui. Eu não sabia que era um pássaro. não está saindo o som. Você ouviu a Emily? A Emily, Simone? Ah, sim. Agora Então, esse poema foi feito para esse passarinho, que era um passarinho, que é um passarinho que eu observo desde a infância. É, e, eu vou ler o poema. Acho importante agora eu ler o poema. Pode ler, Guilmar, o poema aqui, né? Para todos, Por né? favor, querida, Mora faça um isso. gato no fundo do olho do pássaro. O observador de ninhos alheios assenta nos galhos mais altos os acusadores dos ventos. Perito rompedor de cascas, acessa a membrana espectral. Suga das gemas, canto de incontáveis manhãs, e reafirma teu nome, alma de gato. Os gatos caçam os pássaros, né? Então, esse alma de gato, ele caça os ovos, né? Não é que ele caça, o ovo não tem movimento, mas eu falo assim, ele suga os ovos, mata os ovos dos outros pássaros. Então, ele retira o canto de outras manhãs desses pássaros que não nasceram para alimentar uma alma de gato. Emily? Emily se chamou por causa de Emily Dixon. Oi? Tá ótimo. Então, agora, Júlia Fonseca Cirino, a próxima pergunta. Os Ela outros tá. Você que já tá. fizeram perguntas também podem fazer mais Ela uma, quem tá quiser. sem som.
Você está sem som, Júlia? Quer fazer pelo Oi, chat? oi, Ah, ai, ela é conseguiu. porque eu tava com Aí. fone e meu fone parou de funcionar. Desculpa. Então, Ou eu eu vou que fazer. fiquei sem som, hein? Não, Tá não, me tava. ouvindo, Guilmar? Eu estou ouvindo. Quem que está sem som? Júlia? Eu estava ouvindo Eu tô. você. Agora Tá, não estou tá com som? mais. Tá com Agora som tá. agora? Agora Ah, está tá. com som. Não, Simone, eu vou voltar no ponto de interpretação, que é o mesmo ponto que eu tinha trago na minha primeira pergunta, mas agora numa questão mais literária mesmo. Não tá me ouvindo? Ixi. Estamos Ah, te ouvindo. Estamos te tá. ouvindo. Pode falar. Tá certo, então. Numa questão mais literária mesmo, sobre o corpo de escrita, né? Escrita do texto. Eu faço outra matéria na pedagogia, que é sobre. Que é sobre literatura também. Mas dessa vez, literatura na educação infantil. Então, a gente trabalha certas abordagens com crianças, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Se caso eu precisasse, se eu quisesse trabalhar com seus livros, seus poemas para uma criança, como que eu trago de maneira literária mesmo, academicamente Eu não falando? tô ouvindo, Júlia. Ih, Júlia, eu não tô te ouvindo. deixa eu ver se eu consigo. Simone, eu estou ouvindo a Júlia. Será que não é um problema no seu computador? Não, todos estamos ouvindo a Júlia. Você está ouvindo, Fernanda? Sim, estou ouvindo. Todos Sim, estamos estou ouvindo. ouvindo. Você está me ouvindo, Sim, Simone? dá para ouvir. Simone, está me ouvindo? Parece que não está me ouvindo também. Acho que foi no dela. Simone. Todos estamos ouvindo. Júlia, para não ficar sem nada, escreva sua pergunta no chat para ela. Eu assisti pelo celular. Hã? Você está ouvindo agora, Simone? Eu vou. Acho que ela saiu e vai entrar de novo, parece. Agora eu acessei pelo celular. Júlia, eu não te ouvi, mas quem? Eu não ouvi o final da Emily também. Então, vocês podem repetir, por favor? Júlia e Emily, pode repetir, por favor? E Até depois onde Júlia? você não ouviu? Não, acho que foi só a conclusão. Depois que eu falei, eu já não te ouvi. Aí eu mandei no chat depois, você leu? Li. Era só isso mesmo que eu tinha falado. Tá bom. Aí você fez uma pergunta no final e eu não escutei direito. Eu perguntei se você chama porque o seu nome é Emily, se tem alguma coisa a ver com Emily Dixon. Não tem não. É isso. Obrigada.
De nada. E agora foi a sequência era Júlia, não é? Agora, então, a Júlia, por favor, repete sua questão para Simone. Oi, Desculpem, tá? Desculpa, Júlia. Não, tudo bem. Eu estava perguntando sobre, porque eu faço uma outra disciplina que é sobre literatura, mas na educação infantil. E a gente procura abordar vários gêneros literários na, na interpretação infantil mesmo. E aí uma pergunta que eu teria para você é como que você acha que a gente pode abordar esse tema, principalmente na educação, na educação infantil, sobre, não sendo sua área, assim, mas como escritora mesmo, como que a gente coloca essa imersão integral, assim, porque voltando ao ponto de interpretação, onde você escreve, onde eu leio, e onde a gente pode colocar isso num público geral também. Mas, assim, Quando você fala isso, você fala com principalmente crianças, pelo que eu entendi? sim, porque como a gente está falando de poemas, a gente está falando de... a gente está falando mais sobre reflexões, assim, sobre sentimentos, como que a gente trabalha toda essa sensibilidade mesmo. Se é uma coisa que, assim, que já me comove, imagina no caso, assim, para uma criança. Então, eu quero saber, tipo assim, como que fica de maneira mais simplificada, assim, se eu precisasse explicar a sua escrita, como que, nas suas palavras, como seria? É não explicar. As crianças, assim, eu acho que principalmente na infância, o universo da criança, ele, na minha visão, assim, tem algo muito rico, que ele ainda não foi adestrado como nós estamos pelo mundo. É um universo muito autêntico, sabe? Ela ainda não, assim, nem todas as crianças, né? Claro que depende da vida de cada criança, mas assim, eu acho que é não explicar, é ler e deixar ela dizer o que ela, como que aquele texto é perceptível, né? Assim, no universo dela. Como que ela recebe aquilo no universo dela? É isso que tem que estar atento. Porque se o pedagogo, imagino assim, que se ele presta atenção nisso, ele pode identificar, inclusive, algo que não é salutar, sabe? Do processo de educação dessa criança, pedagógico, assim, com relação a essa criança que não é saudável, assim. Ele pode identificar alguns problemas e falhas através do que essa criança trouxer. Mas não é dizendo à criança como que ela deve ler aquele texto. A criança sabe como ler, né? Eu acho importante isso, né? É diferente um menino... E isso pode dar até... Porque a literatura transforma vidas. Então, se você dá acesso à criança à literatura, você transforma mundos, né? E enriquece o mundo das crianças, assim. Pode vir a enriquecer o mundo, mas é ela que tem que abrir isso para a vida dela. Você vai trabalhar um livro dentro de sala, cada criança vai receber esse livro de uma forma. Mas é aí que está a riqueza da literatura, porque a vida vai ser sempre assim, até em qualquer idade.
né? A gente recebe diferente. É por isso que eu gosto de alguns autores, Guiomar de outros, né? Eu estou citando o nome da Guiomar, porque ela também escreve literatura, né? Nós não temos as mesmas referências literárias. Então, cada ser é único. Então, vai ter uma criança que vai adorar um livro, vai ter uma criança que vai detestar, ela não tem que ser forçada a gostar, né? Porque isso faz parte da personalidade dela, mas o principal para um pedagogo, eu acho que é através da literatura, usar a literatura como um método para o exercício uma ferramenta de trabalho, sabe? Ano que vem eu vou publicar meu primeiro livro infantil. Ele não é de poesia, chama Yuri a Onça Maneta, e ele vai sair ano que vem. Está na fase de bom, que ilustração. ótima notícia. Ótima notícia, querida. Então, agora temos ainda 15 minutos. Alguém mais quer colocar uma pergunta? Gleice Kelly? Vou fazer mais uma pergunta. Tá bem. Anotando aqui os nomes de quem está fazendo pergunta. Vamos lá. Claro? Voltando naquele poema do livro Corpos em Marcha, Haver Sentido, me fez, assim, com toda a fala de todos, me fez pensar, e eu queria te perguntar se, né, você conquistou um território e se você acredita que esse território conquistado por você pode ser uma forma de... um território que você conquistou, e isso faz com que há toda essa... Não estou ouvindo agora. Ela saiu. Parece que ela caiu, ela deve estar voltando. Alguém tem outra pergunta? Mais uma pergunta? Gleice, pode fazer a pergunta, querida. Você voltou, né? Isso, voltou. Esse território conquistado por você, você acredita que é uma forma de resistência? Como já foi falado aqui, a literatura é uma forma de resistir às diversas coisas que vêm acontecendo. Eu queria saber de você se você acredita que esse território conquistado por você é uma forma de resistência. Sim, eu não tenho dúvida disso, não. É uma forma de resistência, sim. E incondicionada. É uma resistência, que eu acho que isso é o principal, que escrever é o que tem da maior importância na minha vida. Assim, eu mudei, eu morava em Belo Horizonte, eu mudei para Ouro Preto por causa da literatura, por causa do que eu queria da minha literatura. Então, a literatura também é uma experiência de vida para mim. E esse território, né? Se a gente for pensar no território, o território do escritor é a linguagem, né? A gente delimita o nosso território pela linguagem, e que pode ser transformada também. Não é linguagem que eu estou falando é a identidade daquele escritor, né? Eu diria assim, por exemplo, se vocês forem ler Clarice Lispector, tem um território, né? Pensando em cânones, assim, escritores, né? Guimarães Rosa tem um território, né? E é isso, assim. E é uma conquista diária.
Ótima pergunta, Gleice. Muito obrigada. Tá? Então, eu acho que, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, nós chegamos ao fim, né, dessa nossa conversa maravilhosa com a Simone, né? Já queria trazer a Simone há muito tempo de novo, né? Então, que ela veio num outro MIF, e eu só tenho a agradecer e desejar que você continue, né, produzindo textos tão interessantes. É uma alegria saber que você vai lançar também um livro, né, infanto-juvenil, isso é ótimo, mas eu adoro sua poesia e tenho certeza que os alunos também ficaram muito gratificados de conhecer seu trabalho, né? Então, muito obrigada, Simone. E esperamos que... Ah lá, a Maria Alex está fazendo um comentário, assistiu o tempo todo, está fazendo um comentário aqui: o território é a linguagem do escritor. É isso mesmo, né? É isso mesmo, maravilhoso. Então, muito obrigada, Maria Alex, também por ter estado conosco, tá? Aí é isso, ficamos então. Na próxima semana vamos definir quem é que vai estar conosco ainda, e aí eu mando o texto, né, foto, mini-bi para vocês, tá? Muito obrigada, gente. Até breve. Obrigada.